Olá, vamos para mais uma aula dessa nossa disciplina de tratamento de esgotos. Nesse momento, nós vamos avançar na discussão a respeito da determinação da vazão que chega às estações de tratamento de esgoto que vão tratar a água residuária que ali adentra. E para isso, nós temos que calcular, nós temos que dimensionar algum sistema, alguma operação, alguma etapa que faça a determinação da vazão. E isso nós vamos fazer nesse tema específico. Nesse tema, nós vamos trabalhar mais especificamente com a carga partial. E esse dimensionamento da carga partial nós vamos fazer de dois modos diferentes. Um será por meio de um cálculo no papel, utilizando calculadoras, e outro nós vamos fazer por meio de planilhas. E a base desse nosso dimensionamento, desse nosso cálculo, que eu quero apresentar aqui nessa videoaula, nós vamos ter essa cidade, esse município fictício. Esse município ele tem uma população de início de projeto, ou seja, no instante que está sendo feita a instalação da ITE, que ela inicia a operação, esse município tem 15 mil habitantes. E após 20 anos, a sua população chegará a 22.289 habitantes. O consumo per capita de água é de 250 litros por habitante por dia, e dessa água, 80% é convertida em esgoto. A extensão da rede coletora desse município, que tem 15 mil habitantes, é de 200 quilômetros. A taxa de infiltração é de 0,1 litro por segundo por quilômetro. O K1 adotado é igual a 1,2, o K2 1,5 e o K3 igual a meio. Todo o cálculo que eu vou apresentar, tanto esse cálculo que será onde nós empregaremos calculadora ou fazer à mão esse cálculo, e também a planilha, nós estamos baseados nesse excelente livro Coleta e Transporte de Esgoto Sanitário, de Milton Sutia e Pedro Além Sobrinho. Uma ótima literatura que nos embasa para fazer esse dimensionamento, que nos embasa para a determinação da população de projeto e de vazão de projeto. Recomendo essa literatura. E o cálculo da vazão de esgoto doméstico no início de projeto, lembrando, esgoto doméstico é aquilo que nós geramos no interior da nossa residência. Então, esse cálculo depende, inicialmente a gente vai trabalhar com a vazão média, e para calcular essa vazão média eu preciso multiplicar o quanto nós, em média, consumimos de água, cada pessoa consome de água na residência, quanto dessa água é convertida em esgoto, que se reflete no valor de C, e qual que é a população dessa cidade. Quem tiver alguma dúvida para trabalhar nesse cálculo, entender esse cálculo, eu indico que veja esse vídeo, tema 14 nosso, que discute a população em vazão de projeto. Substituindo os dados que nós temos, ou seja, cada pessoa nesse município consome 250 litros por habitante dia, 80% dessa água vira esgoto, e a população de início de plano é de 15 mil habitantes. Então, nós fazemos essa multiplicação e dividimos por 86.400. Por que fazer essa divisão? Conforme está nessa aula, na videoaula do tema 14, nós fazemos a divisão para encontrar um valor de vazão em litros por segundo, que no nosso caso, essa cidade tem uma vazão média de início de plano de 34,7 litros por segundo. Mas para nós dimensionarmos a carga partial, esse instrumento que avalia a vazão, nós temos que ter três vazões diferentes. Eu tenho que saber a minha vazão mínima, a vazão máxima, tanto no início como numa etapa intermediária de projeto, como no final de projeto. E nós estamos trabalhando aqui nesse momento no início do projeto. Então, no início do projeto, eu tenho uma vazão média de 34,7 litros por segundo. Como eu determino a vazão mínima?
multiplicando pelo valor de K3, ou seja, multiplicando, no nosso caso, por meio. Então, eu encontro uma vazão de mínima para início de plano de 17,4. A vazão máxima de início de plano eu tenho que multiplicar pelo K1 e pelo K2, ou seja, eu tenho que saber qual vai ser a vazão máxima do início do meu plano. Ou seja, dentro de um ano, aquele dia que produz onde há a maior geração de esgoto, e dentro desse dia de maior geração de esgoto, o horário de maior geração de esgoto. Então, a gente faz essa multiplicação, 34,7, a vazão média, vezes 1,2 e vezes 1,5. Ou seja, nessa hora, desse dia de maior geração de esgoto, em um ano, nós temos a geração de 62,5 litros por segundo. Eu vou ter uma vazão de pico desse valor. Eu tenho já a vazão necessária para fazer o projeto da calha partial? Ainda não. Eu preciso trabalhar com a vazão de infiltração, ou seja, aquela vazão que entra na rede coletora de esgoto a partir do subsolo. Então, eu multiplico por 200, que é a extensão da minha rede, pela taxa de infiltração, que é 0,1 litro por segundo a cada quilômetro de rede. Logo, nós vamos ter aí uma vazão de infiltração de 20 litros por segundo. Importante, observe que esgoto doméstico gerado nas residências, nós temos um valor de 62,5 litros por segundo. Vazão de infiltração no início de plano de 20 litros por segundo, ou seja, um valor bastante significativo. E aí eu consigo obter os valores mínimo, média e máxima para trabalhar no cálculo. Ou seja, eu tenho na vazão mínima 17,4 litros por segundo de esgoto doméstico, mais 20 litros por segundo de água de infiltração. Repito esse cálculo para a vazão média e para a vazão máxima e obtenho esses valores. É suficiente para fazer o nosso cálculo, o dimensionamento da calha partial? Não. Eu tenho que fazer essa avaliação em todos os momentos dessa minha cidade, ou seja, no início de plano, ou seja, no ano zero de instalação dessa cidade, da instalação da estação de tratamento de esgoto, eu tenho que fazer uma avaliação intermediária e também uma avaliação de final de plano, ou seja, se eu quero projetar uma estação que atenda essa cidade ao longo de 20 ou 30 anos, eu tenho que prever que vazão chegará daqui 30 anos, por exemplo. Do mesmo modo, eu vou fazer a avaliação, por exemplo, no final de plano, da vazão média de final de plano, considerando aquela população naquele ano específico, por exemplo, após 30 anos, eu calculo a vazão de esgoto doméstico e somo com a vazão de infiltração. Repetindo esses cálculos, nós vamos obter estes valores que aqui apresento. E notem que a nossa menor vazão ao longo desse horizonte de projeto vai ser aquela vazão mínima no início de plano, ou seja, 37,4. E a maior vazão que nós teremos ocorrerá daqui 30 anos, naquele dia de maior vazão, naquela hora de maior vazão, daqui 30 anos, naquele dia de maior vazão. Ou seja, nós teremos uma vazão de pico daqui 30 anos de 112,9 litros por segundo. Logo, essa estação que nós estamos projetando, ela tem que atender a essa condição crítica mínima e essa condição crítica máxima. Ou seja, essa estação tem que ser única e atendendo a todos esses aspectos, a todas essas etapas. Do mesmo modo, a nossa calha partial vai ter que atender a todas essas condições. E, tendo essa vazão mínima e a vazão máxima, nós começamos a estabelecer qual é a calha partial que eu vou trabalhar. Logo, tendo essa vazão máxima de 112,9 litros por segundo,
eu consigo obter qual vai ser a largura da garganta da calha partial mais adequada a atender essa estação. Observando esse valor de vazão, nós concluímos que a melhor calha partial é a número 2, com uma garganta de 0,25 metros. Como eu encontrei isso? A partir dessa tabela que está apresentada no nosso tema referente à determinação de vazão em estações de tratamento de esgoto. Notem que a nossa máxima vazão de 113 litros por segundo é atendida por essa calha partial número 2. Observem que a calha partial número 1 atende até 100 litros por segundo. Superou, eu vou buscar aquela calha partial que atende essa condição. No caso, essa 2, que atende até 250 litros por segundo. E importante, essa calha partial 2 tem uma garganta, uma abertura na garganta de 0,25 metros e uma equação específica para essa calha partial igual a essa daqui. Ou seja, vazão é igual a 0,561 vezes H elevado a esse valor que aqui apresento. Logo, nós tendo essa equação, eu consigo saber qual que é a profundidade, qual que vai ser a lâmina nessa calha partial. Nesse caso específico, eu tenho a vazão e quero saber qual vai ser a minha lâmina líquida. Eu tenho a vazão e eu quero saber qual que é a profundidade naquele ponto de medição. Ou, eu tenho que inverter essa equação. Eu isolo o valor de H, tendo o valor de vazão, eu consigo encontrar esse valor de H. Ou, fazendo a substituição, eu apresento aqui a vocês como que seria essa equação. H é igual a vazão que eu tenho sobre o 0,561 elevado a 1 sobre 513. O inverso dessa equação que aqui está. Logo, eu tenho que saber qual que é a condição extrema, as condições extremas dessa calha partial, ou seja, aquela vazão mínima de início de plano e aquela vazão máxima de final de plano. Nesses extremos, eu quero saber qual vai ser a lâmina líquida nessa calha partial. Então, substituindo os valores, entrando com essa vazão mínima de projeto, lembrando, a vazão mínima no início de projeto, eu vou saber que para essa calha partial específica, eu tenho uma profundidade no ponto de medição de 0,166 metros. Depois de 30 anos, a população vai aumentar, a vazão de esgoto vai aumentar, a vazão de pico horária vai aumentar e a vazão de pico diária também vai aumentar. E eu substituo esses valores. Então, eu tenho aqui 0,113 como a vazão de pico daqui 30 anos. Encontro que a profundidade máxima que chegará até essa estação, que passará por essa calha partial, será de 0,347. Do mesmo modo, repetindo todo esse cálculo, pensando na etapa inicial, na etapa intermediária e na etapa final de projeto, e na vazão mínima, vazão média e vazão máxima, nós obtemos estes resultados. Ou seja, eu tenho aqui a profundidade da lâmina líquida no ponto de medição da minha calha partial. E é suficiente, basta esse cálculo para eu trabalhar pensando no projeto da estação. Eu preciso saber também a profundidade da lâmina líquida nesse ponto aqui de montante da minha calha partial, ou seja, a profundidade da lâmina líquida imediatamente antes do ponto de instalação da minha calha partial. Como eu calculo isso? Eu sei, nós determinamos aqui os diversos valores para as 3 etapas da lâmina líquida aqui no ponto de medição. O ponto anterior à calha partial é esse aqui. Nesse meio aí, entre esses 2 pontos, eu tenho um rebaixo. E, sabendo esse rebaixo, eu subtraio desse ponto de medição e encontro aqui essa lâmina líquida. Porque é fundamental saber essa lâmina líquida a montante da calha partial.
porque ela é a base para dimensionamento da caixa de areia, ela é a base para dimensionamento da minha grade. Então, é fundamental a gente calcular e determinar com bastante precisão esses valores. E como eu determino esse rebaixo, essa diferença entre o canal amontante da calha partial e a lâmina líquida no ponto de medição da calha partial? Como é que eu calculo esse valor de Z? É por meio dessa equação aqui que eu também apresentei numa dos nossos temas anteriores, numa de nossas videoaulas anteriores. Então, o valor Z, o valor do rebaixo, é a vazão máxima multiplicado pela profundidade mínima, a vazão mínima pela profundidade máxima e a subtração da máxima pela mínima. Mais uma vez, substituindo aqui os valores, nós encontramos esse valor aqui de rebaixo, de 0,078 metros ou cerca de 7,8 centímetros. Importante. Pode ser que adotando calculadora e adotando planilhas, às vezes aparece alguma diferença entre a última casa decimal. Isso é em função das diferenças de números significativos que nós estamos trabalhando. Às vezes a planilha ela usa todos os números que estão ali presentes no cálculo. A calculadora nós acabamos simplificando e adotando somente aqueles valores significativos. Então, tomem cuidado e não se preocupem com essas pequenas diferenças. Muito bem. Vocês notaram que para chegar até esse valor, a calcular calha partial, calcular as diferentes profundidades, calcular o valor do rebaixo, nós temos que fazer a repetição muito grande de um mesmo cálculo, pensando na etapa inicial, intermediária e final de plano. Praticamente nós repetimos o mesmo cálculo 9 vezes. Isso é cansativo, perde-se muito tempo nisso. Como tornar isso mais prático, mais fácil, mais simplificado? Nesse ponto, nós podemos usar as planilhas eletrônicas. Qual é o objetivo de se usar essas planilhas eletrônicas? Tornar isso mais didático, criar uma diversidade grande de exemplos, facilitar a compreensão do aluno, facilitar a compreensão de quem está fazendo o projeto, e também criarmos planilhas fáceis, simples de serem usadas, fáceis de serem compreendidas, ou seja, planilhas amigáveis. Então, essa foi a proposta aqui nossa do grupo de pesquisa. Criar uma planilha que me permita dimensionar uma calha partial para uma dada cidade. E nós recomendamos que, para compreender como é usada essa planilha, como é empregada essa planilha, que sejam assistidas, vistas, essas 3 temas que estão disponíveis no nosso canal. O tema 14, 15 e 16, que apresenta como fazer o cálculo da população e evasão de projeto, os instrumentos para medir a vazão e essa aqui, essa videoaula que vocês estão assistindo. Muito bem. Como eu faço para ter acesso a essa planilha? Observem aqui no canal que vocês estão vendo, observem nesse vídeo que vocês estão vendo. Um pouquinho abaixo está apresentado isso. Tema 16, planilha para dimensionar a calha partial. Ou seja, abaixo desse vídeo que vocês estão vendo, isso aqui está apresentado. E aqui está, nessa etapa aqui, tratamento de esgoto, tem a informação de como acessar a planilha. Cliquem aqui nesse link, https://bit.li calha partial. Cliquem aqui nessas letras de coloração azul, que será encaminhado para a planilha eletrônica. Ou se não, acessem, copiem essa página, coloquem no seu o instrumento que você usa para seguir as páginas na internet, que você vai ter acesso à nossa planilha eletrônica. Outra opção, bata uma foto, por meio desse QR Code, você será encaminhado para a nossa planilha. Importante, vocês acessarão essa planilha por meio do Google Drive, mas uma questão fundamental, não tentem fazer os cálculos, não tentem usar essa planilha diretamente no Google Drive, ela não vai funcionar. Siga essas orientações, as orientações que eu vou apresentar aqui na sequência.
e abra a planilha por meio do Excel. E como eu faço para acessar, como eu faço para baixar essa planilha? Repetindo, use aqui do seu navegador da internet, coloque essa página, ou bata foto do QR Code, enfim, consiga acessar essa página que está aqui presente. Acessando essa página, vocês serão encaminhados para o Google Drive que apresenta esta planilha. Reforçando, não tentem seguir aqui os dados de entrada, vazão, carga partial, introduzir números e tentar fazer o cálculo. Não funcionará a planilha. Como devo proceder? Vem aqui no canto superior esquerdo, clique em arquivo, aí você será apresentadas todas essas opções, vá aqui em fazer download, na sequência faça o download em Microsoft Excel. Na sequência, essa planilha será baixada na sua área de trabalho ou na área de download, vá lá no ícone, vá lá no arquivo que foi baixado na internet, clique e acesse a planilha pelo Excel. Fundamentalmente, acesse a planilha pelo Excel. Reforço, não tentem usar a planilha diretamente no Drive. Vá para o Excel. E no Excel você terá na primeira aba essa imagem que vocês podem ver. Nós colocamos algumas informações básicas, o livro de apoio, mais uma vez reforçamos essa excelente literatura escrita pelo Tissutia e Além Sobrinho, a norma base para o nosso projeto e alguns detalhes aqui interessantes, que a gente sempre busca tornar mais amigável e mais simples possível essa planilha. Clicando aqui nessas três abas azuis, nesses três links em azul, se você clicar, você vai direto para a aula de população de projeto, para compreender como que é feito esse cálculo. Se você clicar em medição de vazão, você vai entender a teoria de carga partial, ou aqui, planilha para dimensionar carga partial, você reverá essa aula que é o que estou apresentando. Na segunda aba, nós começamos a trabalhar com a planilha no Excel. E observem, em cada uma das abas, nós trabalhamos com a população inicial, população intermediária e população final. Nesse caso, eu estou colocando aqui em 0, 10 e 20 anos. Poderia colocar 0, 15, 30 anos, os valores que você desejar. Importante, nunca digite nada nessas células com fundo cor-de-rosa, tanto nessa aba como nas abas sequenciais. Essas células com fundo cor-de-rosa têm como função apresentar o resultado de um cálculo, ou seja, tem por trás dela uma fórmula. Somente introduzam dados nessas células com fundo branco. E aqui nessa primeira aba nossa, observem, você pode alterar o período de projeto de 0, 10, 20 para 0, 15, 30, enfim, o valor que desejar. A população inicial de projeto, lembrando, qual que é a fonte dessa população inicial de projeto? Uma fonte importante é o IBGE. Logo, se você clicar aqui nesse ícone azul claro, você será encaminhado para o site do IBGE e a partir dele você consegue encontrar a população de população de início de projeto para essa cidade que você está avaliando. Aqui nós temos a contribuição per capita, ou seja, quanto cada pessoa consome de água em média nessa cidade ou nesse local que eu estou avaliando. Aqui tem a taxa de crescimento populacional, então eu vou estimar esses valores. Ou eu posso fazer um exemplo trabalhando com diversos valores aqui. Eu posso utilizar 1, 2, 3, 4,5, enfim, o valor que eu bem entender. E aqui vocês têm os coeficientes. Então, eu tenho coeficiente de retorno, o K1, K2 e K3. E aqui nós apresentamos alguns valores sugeridos pela norma brasileira.
Então, mais uma vez, sempre que aparecer esses ícones com fundo azul claro, ele direciona para uma página da internet. Então, aqui eu reforço, a partir dos dados de entrada, a aba Dados de Entrada, todos os locais que nós podemos preencher e os dados as células em rosa apresentam um resultado, nos dão um valor. Então, mais uma vez, para esses coeficientes, para inserir esses coeficientes, uma sugestão são os valores apresentados na norma. Para inserir o valor da taxa de infiltração, há a norma brasileira, mas também é sugerida aqui a norma Sabesp, aqui do estado de São Paulo. Entrando com aqueles dados, aí nós já começamos a obter resultados. Na segunda aba, a aba de vazões, observem que praticamente toda ela possui fundo cor-de-rosa, ou seja, está apresentando um resultado fruto de cálculo. Então, ela já nos dá a vazão média de esgoto doméstico, ou seja, aquilo que é gerado nas residências. Ela nos dá o valor da vazão de infiltração, que é fruto da água que entra a partir do subsolo, ou seja, que depende da a extensão da rede e da taxa de infiltração. E o único valor dessa aba que é necessário inserir é a vazão concentrada. O que seria essa vazão concentrada? A soma das indústrias, comércio, enfim, aquelas vazões significativas que adentram a rede coletora de esgoto. E aqui a gente tem os valores apresentados de esgoto sanitário. O que é o esgoto sanitário? A soma do esgoto doméstico, mais vazão de infiltração, mais vazão concentrada. E nós temos esses valores em metro cúbico por segundo e em litros por segundo. E, por fim, na última aba, nós temos a calha partial, apresentando qual calha partial foi escolhida. Eu preciso tomar uma decisão, inserir o valor, observar qual seria a minha calha partial a partir da vazão? Não, a planilha já faz tudo isso. Notem que, a partir desses dados inseridos, essa planilha está indicando que a melhor calha partial para essa condição é a calha partial 2, com a largura de garganta de 0,250. E essa calha partial está atendendo a vazão que nós receberemos lá no final de projeto, a vazão de pico de final de projeto. E notem, a calha partial já escolhida, o valor da abertura de garganta e, importante, como essa planilha facilita muito trabalhar e fazer esses estudos. Embutido já nessa profundidade, tem a equação específica que está sendo empregada. Ou seja, para cada uma dessas calhas partial, eu tenho aqui embutido a equação que me dá, a lâmina líquida, a equação que me dá a vazão. Já está tudo aqui embutido. A partir da tomada de decisão automática, aqui em função lá da população e das vazões calculadas, a escolha da calha partial e a escolha e o uso das equações. Do mesmo modo, notem, aqui já está embutido o valor de Z, já está sendo feito o cálculo do valor do rebaixo. E do mesmo modo, nós temos aqui o valor da lâmina líquida, ou seja, essa planilha já faz o cálculo do valor da lâmina líquida, ou seja, a subtração do valor de H que eu encontrei menos a lâmina líquida, eu encontro a profundidade imediatamente a montante da minha calha partial. Repetindo, por que é importante esse valor? Nós vamos empregar esse valor numa futura planilha para dimensionar a caixa de areia e o gradeamento. Mais uma vez, a gente pode observar como simplifica o nosso cálculo uma planilha como essa. E nós aqui do grupo de pesquisa desejamos sempre melhorar essa planilha. Por isso, solicitamos que todos aqueles que trabalhem, que usem essa planilha, mandem uma mensagem para nós. Clique aqui nesse Avalie esta planilha, clique nesse ícone que você será direcionado para um formulário Google, onde há uma série de poucas questões bem objetivas e um item que é justamente esse. Para que você sugira melhorias nessa planilha, faça críticas, observações, corrija
se tem algum problema. E nós vamos sempre buscar melhorar a qualidade desse material que estamos disponibilizando. Aqui segue a referência que nós utilizamos para preparar essa videoaula. Recomendo fortemente esse livro, é de ótima qualidade, uma literatura fundamental para nós da área de saneamento. E muito obrigado.